Alô? Alô, Ricardo. Ricardo Beleza? Palmeira. E aí, Ricardo, beleza? Eu tô aparecendo como tá aqui, acho que só tá metade da minha cara, agora melhorou? Tá cortando um pouco da cabeça. Agora chegou, né? Isso, vai dar certo. Vai dar certo. Pô, prazer te conhecer, cara. Pô, tô muito feliz que estou aqui te entrevistando. Pô, Ó, o Avelar maravilha. já entrou aí na live, tá todo mundo marcando presença aí. Pô, que Queria te maravilha. agradecer por ter aceitado o convite, muito mesmo, tô muito feliz aqui por estar te Pô, entrevistando. A gente vai fazer um bate-papo bem bacana aí, falar sobre toda a sua carreira aí, desde o pô, front até o João Penca. com certeza, Então, com certeza. vamos lá, como é que tá as coisas aí? Como é que tá meu sinal? Tá me ouvindo? Tá me Tô, vendo? tô, tô, tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Assim, volume, eu preciso ajeitar alguma Também, coisa que também. eu não manjo nada disso aqui, bicho, de tecnologia, Não, tá tudo de certo. redes Eu sempre sociais. Pois é, vamos torcer para a internet dar uma pegadinha na gente aí, Ah, aqui tá lá na nossa boa. luta. Pois é. Ô, Ricardo, como é que tá indo as coisas aí, na sua Bom, quarentena? eu tô aqui já quase um ano, né? O último show que eu fiz assim com a minha banda foi no Carnaval. Tá chegando quase um ano. A gente até já tinha começado a pandemia e a gente estava meio grilado, né? Pô, Carnaval vai ter turista pra caramba, será que vai ter problema? E a gente fez o show lá na cara dura, sem máscara nem nada, ninguém nem pensava em usar máscara. E fizemos o show ali num bar chamado Na Real, ali em Botafogo. E depois disso, acho que a gente fez ainda também, eu fiz com outra banda ali na casa do Neubi, que é um cara que faz várias lives, né, na casa dele, não sei o quê, e com o Pedigree Dogs, né, outra banda que eu toco. E aí, depois dessa também, e todo mundo assim, ninguém se tocava, né, ninguém dava beijo, ninguém apertava a mão, porque era todo mundo já sabia que a pandemia já tinha começado oficialmente, e era o último fim de semana, assim, que estava permitido ter eventos, né? Aí, depois disso, eu nunca mais toquei ao vivo, quase um ano aí. Pois é, mas ainda bem que a vacina tá chegando aí, Tá, tá. e tomara que todo mundo se vacine aí logo. Hoje uma Mas o importante é que tá boa. tudo certo com você, né? Então, de saúde, assim, eu me cuido bastante porque a minha namorada, ela fabrica máscaras, né? Então, a gente usa máscara todo dia. Se eu sair na rua, eu uso máscara, face shield, já tenho uma certa idade, né? 5,7 aqui, então tem que se cuidar. Mas é isso, eu acho que a gente tem que. Hoje, uma boa notícia: nos Estados Unidos, os números de casos estão caindo, né, por causa da vacina, e eles até liberaram algumas atividades porque viram que não estava colapsando o sistema de saúde. Então, acredito que em breve aqui no Brasil, se o pessoal segurar a onda, a gente vai ter essa bela surpresa aí de conseguir vencer isso, né? Pois é, tomara que acabe logo essa pandemia pra gente voltar aí Ó, a ver os shows aí das bandas. isso aí. Mas, Ricardo, então já vamos começar a nossa entrevista aqui. Já quero saber como é que você começou na música. Então, a minha família é bem musical, assim, né? A gente, pô, várias pessoas nossos pais e tios, aqui já tocavam, assim, não profissionalmente. Só um tio meu, que é o meu padrinho, né? Que é irmão do meu pai, e ele começou a tocar profissionalmente, né? Tocou com o pessoal da MPB ali, Geraldo Azevedo, e ele tinha sempre instrumentos na casa dele, que era a casa do meu avô, né? Que ele morava lá com o meu avô, e a gente via guitarra, baixo, assim. Falei, pô, o que é isso? Não sei o que. Aí, um contrabaixo que ele tinha, não sei o que. E aí, isso foi despertando um gosto da gente. E, naturalmente, eu e minha família, pô, meus irmãos, eu tenho mais 3 irmãos que são músicos também. E a gente sempre brincava de tocar e aprendi. Aí a gente ia tendo aula de música, né? Com alguns professores. Eu tive aula com uma grande amiga da minha família, chamada Meire Brum. Eu tenho que falar o nome dela, senão vai me dar bronca. E o meu tio Luiz Carlos dos Santos Cunha, né? Que ele me ensinou violão, né? Deu aula de violão. E aí a gente foi brincando de tocar, não sei o quê. Quando fomos ver, aí deu aquela vontade de eu quero ser músico. Aí, isso, aí conversar com o pai, não sei o quê, pô, pô, eu quero ser músico. Aí eu tinha feito faculdade de comunicação, né? Já estava no segundo período, falei, pô, pai, não tô mais afim de fazer isso, tô afim de ser músico. Ele, pô, sério? Aquela conversa. Aí foi assim, aí todo mundo foi um atrás do outro, né? Os irmãos foram entrando também, virou todo mundo profissional. Mais ou menos Mas você assim. foi direto na guitarra ou
Você Não, escolheu? porque eu tocava violão, né? Quer dizer, eu aprendi primeiro piano, né? Teoria musical, etc e tal. Aí comecei a aprender violão, aí toquei bandolim um tempo, isso aí. Mas quando eu comecei a ver mais de perto as guitarras, assim, eu fiquei muito interessado e consegui comprar uma em 79, com 15 anos. Uma Snake, né? Uma semiacústica, que eu gostava muito de jazz, ainda gosto, né? Jazz, isso aqui, aí queria ter uma guitarra igual de um guitarrista, não sei se você conhece, o John McLaughlin, ele é do É esse? Fusion, né? Então, ele é inglês, que era da época lá do jazz rock, né? Foi nos anos 70, Chick Corea, Return to Forever, um tipo de estilo, assim, que é dessa época que eu me amarrava. Aí comprei essa guitarra e fui tendo aula. Aí, pô, tive aula lá na ProArt, que é uma escola de música aqui em Laranjeiras, que meu tio também tinha tido aula lá. Aí tive aula com o Tony Costa, né, que depois tocou na banda do Caetano, ele tocava com o Moraes Moreira, bem conhecido, tem a banda Moinho hoje em dia, né, com a Emanuele Araújo e a Lanã, percussionista. Ele, pô, me ensinou muito, assim. Eu fui tendo um monte de aulas, tive aula de violão clássico, aí entrei numa faculdade de música também, tive aula para ser compositor, né, arranjador, essas coisas assim, mas assim, eu parei a faculdade com 2 anos, era uma faculdade que ia durar 7 anos, aí eu parei com 2 anos porque já estava começando a tocar com bandas, etc e tal, aí eu resolvi tocar mesmo, assim, aí que eu virei músico, assim, mas mesmo assim, até começar a trabalhar profissionalmente, demorou, foi difícil. 5 guitarristas que mais te influenciaram. Fala pra gente aí. Cara, primeiro de todos, vou dizer que é o aniversário dele hoje, né? Ed Van Halen, Edward Van Halen, pô, minha mãe influência. Aliás, eu tô com a guitarra, que é a marca dele, ó, EVH. Sim, conheço. Então, é uma Standard aqui, que virou minha guitarra oficial aqui, depois de um tempo. Eu, na época que tocava com o Cazuza, eu tinha uma que era parecida com a dele, que eu fiz com o Luthier, né? O Zé Eduardo e o Martal. Mas, enfim, aí, ó, o segundo que eu vou botar, assim, que me influenciou muito de ir para esse estilo que eu tô, que é o do pop rock, foi o Andy Summers, que, pô, eu era amarradão, né, em jazz rock, em jazz, etc e tal, música instrumental, e quando eu comecei a ouvir o The Police, cara, aí realmente eu migrei totalmente pro pop rock. Então, por enquanto, o Ed Van Halen e o Andy Summers. Na guitarra brasileira, muito influenciado pelo Pepeu Gomes, meu super ídolo. Pô, tirei todas as músicas dele, todos os solos dele. Pô, eu acho que eu nem aplico muito. Uma das coisas que eu apliquei bastante o estilo do Pepeu, mesmo que filtrado, misturado com o Van Halen, foi na música Brasil, do Cazuza, que aí realmente foi um troço que eu misturei o que eu tinha ali de pós-tropicalista. E o meu grande ídolo também da guitarra, do meu estilo preferido assim de pop rock aqui no Brasil também, é o Lulu Santos, né? Que, pô, realmente eu tive um estágio ali tocando com ele e tocando com o Milton Guedes, que é saxofonista dele, e tinha gravado um disco com ele e eu fui tocar ao vivo, então eu tirei um monte de música de Lulu, realmente fiz uma pós-graduação em pop rock com o Lulu Santos. Eu, pô, admiro ele pra caramba. Sobrou um aí? Eu não sei, daqui a pouco eu lembro. Ah, claro, lembrei. Também um outro estilo que eu adoro e nem sempre tenho chance de utilizar, mas que é uma das coisas que mais me bate no coração, que é o Nile Rodgers, que é do Chic, da banda Chic. Ele teve aqui no Brasil, no Rock in Rio, não sei se você conhece. Nile Rodgers. Cara, ele toca uma black music, assim, cara, absurda na guitarra. E toca com aquela banda Daft Punk, né? Que gravou uma música que eu já esqueci. Depois eu lembro o nome. Alguém vai botar aí. Então, pô, esses são realmente os meus 5 ídolos da guitarra máximos, assim. Sua primeira banda, qual foi? Então, eu tive uma banda com meus irmãos, que era o Dé Palmeira, né, que é da primeira formação do Barão, e Yuri Cunha, que também é da primeira formação lá das bandas do Léo Jaime. Né? E a gente tinha essa banda, tínhamos com outro amigo nosso, que é o Armando Souza, que é produtor do Caldeirão do Hulk, né, lá na Globo, e o Cadu Menezes na batera, que tocou com o Kid Abelha, também tocou no Front, né, que você botou aí, que você gosta da banda. E essa foi a nossa primeira banda. Nem tinha nome, a gente fez
alguns shows ali, ganhamos festival de música no Colégio Sion, aqui perto, em Laranjeira. Aí foi a nossa primeira banda juntos, aí depois a gente foi cada um para um lado, assim, o Dé entrou no Barão, o Yuri entrou no Léo Jaime, a gente teve uma banda também, o Front, né, tentamos, mas não conseguimos, e enquanto isso a gente começou a tocar com outros artistas. Eu fui tocar com o Léo Jaime também, com os Miquinhos, né, com o João Penca, com o Cazuza. Aí os irmãos foram cada um para um lado, assim, né? Pois é, mas o Front, como você conheceu o Cadu e o Rodrigo? Como começou essa banda? E o Nani também, né? Então, eu já conheci o Cadu, cara. Eu conheci o Cadu num dos saraus aqui do Colégio Sion, em 79, cara. O Cadu tinha 14 anos, eu tinha 15, né? Então a gente se conheceu tocando ali, numa dessas versões aí das bandas que a gente tocava, eu e o Dé, e o Yuri ainda não tava, e aí eu e o Dé, a gente chamou o Cadu na hora. Ele, vamos tocar um blues com a gente ali. Tinha um cantor que era colega da gente de colégio, o Marcelo, não sei o que. Aí eu fui sempre chamando o Cadu, a gente foi fazendo várias bandas, aí acabamos tocando profissionalmente juntos, né? A gente montou essa banda Front, e aí, assim, tocamos bastante. Foi bom pra gente se lançar no mercado como músicos profissionais, mas acabou não emplacando como banda dos anos 80. Foi só uma banda alternativa, né, dos anos 80, ali, no rodapé da história. E o Front tem um compacto, que eu não me lembro agora o ano de lançamento, mas foi sua primeira gravação que você fez? Ou você já tinha gravado alguma coisa antes? Não, eu já tinha gravado antes. Eu comecei a gravar em 82. Foi uma banda que era o Paulo Henrique Castanheira, que era produtor da Rede Globo, tá lá nos Estados Unidos, não sei o quê. E o Guto Goff estava nessa banda também, porque eles, pô, cara, era um pessoal que era muito amigo, né? O Guto Goff, o Paulo Henrique, o Maurício Barros também. E também o Edom Oliveira, que, pô, um grande amigo que me apresentou ao pessoal que viria a ser o Barão Vermelho, apresentou o Dé também ao pessoal do Barão Vermelho. E eles eram grandes amigos também, e também cada um foi para um lado, assim, cada um foi tocar de um lado. Pô, mas essa minha primeira gravação foi com esse meu amigo, o Paulo Henrique, e o Guto Goff, né? Na mesma banda, uma outra banda, aí foi mudando, aí entrou outro baterista, o Guto ficou mais no Barão, assim. Isso foi em 82. Aquele compacto que você falou foi em 85. Ele foi produzido pelo Léo Jaime, que já conhecia a gente, porque o Yuri, meu irmão, tocava com ele na banda, aí a gente se encontrava na casa de amigos ali. Tinha uma galera que tinha casa bacana lá no Leblon, aí a gente frequentava lá, pegava uma piscina, ia nas festas, e o Léo ia também, a gente acabou conhecendo. E eu acabei conhecendo o pessoal dos Miquinhos também, o Abreu, né? E aí o Léo começou a ver a gente tocando, gostou da gente tocando, e falei, quero produzir vocês. Aí botou a gente para gravar esse compacto lá na CBS. Nessa época a gente tocava com os Miquinhos Amestrados, com o João Penca. E aí o cara da gravadora sugeriu da gente largar o João Penca e entrar pro Léo e tocar com o Léo, né? Aí a gente acabou pegando a oportunidade, porque o Léo, a banda que tocava com ele, que o meu irmão participava, também fez a coisa ao contrário. Eles saíram do Léo Jaime para gravar um disco solo da banda deles, um disco solo, né? Um disco como banda. Aí saiu a banda inteira. Aí a gente aproveitou o Front, fomos convidados, né, pelo diretor artístico da gravadora, Marcos Mainardi, e ele sugeriu da gente tocar com o Léo e abriu o show do Léo. Acabou não acontecendo essa tal abertura aí, mas a gente foi tocar com o Léo. Aí viramos músicos, assim, já tocávamos profissionalmente com o João Penca, assim, mas era um outro patamar, assim, de sucesso, né? Porque o João Penca, a gente, amo, adoro meus irmãos, assim, mas, o Léo, em 85, cara, era o cara mais tocado do Brasil, sacou? Ele só deixou de ser isso quando o RPM passou a ser o mais tocado em 86, o ano que a gente tocou com ele, assim, né? Foi mais pro meio do ano, mas nessa época a gente foi tocar com o Léo, era que nem, sei lá, nem sei alguém do tipo hoje em dia, assim, sei lá, Luan Santana, digamos assim, mas vamos nessa. Depois de 35 anos, 36, o que você acha do compacto, do Front? Você gosta desse compacto? Cara, eu gosto, assim, porque a gente caprichou muito na sonoridade dele, né, nos arranjos. A gente sempre foi mais, acho que na época a gente era bem mais músico do que uma banda que tinha um repertório, né? Você vê, assim, tem bandas que, assim, nem tocam tão bem, mas tem um repertório
legal, assim, construído, e que na época, né, o próprio Legião Urbana, assim, são caras que tocam bem, mas não eram músicos exímios, assim. Mas, pô, as letras, as músicas são um retrato de uma época. Então, a gente, acho que foi uma banda boa na parte musical, né, até da voz, cantaram, o Rodrigo, cantando pra caramba, entendeu? Mas não construímos assim um repertório que realmente pudesse ser aproveitado, que retratasse aquela época. Mas outro dia eu participei ali do Trem Bala, né, que é o documentário do Rodrigo Santos, e aí teve uma hora que tocou a Olhos de Gata, né? Eu falei, caramba, que coisa rápida, que loucura, Pô, a gente era muito jovem, né? Tocava muito rápido, muito intenso. Falei, pô, calma aí. Achei um pouco estranho, né? Mas ainda não escutei com calma de novo tudo. Já faz tempo assim que eu não escuto. Ricardo, você já chegou a tocar no Barão antes do Frejá? Não, então, esse lance, o Barão Vermelho começou numa época que eu, estudando na Escola de Música Pro Arte, com o Tony Costa, um outro aluno do Tony Costa é um amigão da gente chamado Edom Oliveira, que é um guitarrista que até o trabalho dele é bem conhecido. Foi ele que fez o solo de guitarra naquela música Rock Estrela, do Léo Jaime. Então, pô, eu conheci ele, a gente ficou super amigo, eu e Dé, principalmente, que a gente estudava primeiro lá na ProArte, né? Depois eu acho que o Yuri foi estudar também. E a gente começou a ficar amigo do Edom, não sei o quê. Aí o Edom levou a gente na casa do Maurício Barros para levar um som. O apartamento onde começaram os primeiros ensaios do Barão, né? Aí a gente levou um som lá, quer dizer, eu nem toquei, porque eu acho que eu fiquei meio tímido, assim, meio envergonhado, e como eu não tocava... Eles eram bem roqueiros, né? Gostavam de Queen, Led Zeppelin, etc e tal, e eu, pô, não era de jeito nenhum roqueiro, era, pô, mais jazz, chorinho, música brasileira, entendeu? Eu gostava de tocar guitarra, assim, mas era mais para tocar em outro estilo. Aí eu fiquei meio, assim, envergonhado e não toquei. E o Dé tocou. Aí o Dé levou o baixo lá, tocou pra caramba com os caras. Aí o Guto e o Maurício gostaram muito dele, né, tocando. E quando foram fazer o Barão, chamaram o Dé para tocar. E eu acho que eles... Eu tenho impressão, não tenho certeza da história. Eu acho que eles chamaram o Edom, que é esse grande amigo deles também. Eu acho que o Edom também não estava muito na praia do rock and roll que eles queriam fazer, que era mais Rolling Stones. Tenho a impressão que foi o Edom que indicou o Frejá. Não tenho certeza absoluta. Aí alguém vai ter que esclarecer isso. Isso é uma história que eu tenho na minha cabeça, mas não posso falar com certeza. Mas eu não cheguei a tocar, não. Eu acho que eu recebi um convite assim, depois que o Cazu tinha saído. Eu não sei se foi um convite oficial, mas o Dé perguntou para mim se eu queria tocar no Barão. Aí eu falei, pô, tá no meio da gig do Léo Jaime, entendeu? Fazendo show todo fim de semana, ganhando grana. Aí eu falei, pô, não dá, agora tocando com o Léo é impossível, cara. Pô, a gente tá... Aí depois que eles chamaram o Fernandão, aí entrou o Fernando Magalhães, sacou? Umas coisas que, umas historinhas que se misturam aí nesse lugar todo. Sim, é verdade. Uhum. Ricardo, como você entrou no João Penca, seus miquinhos amestrados? E como você conheceu o trio? Eu não sei se o Leandro ainda estava na banda, mas então, explica pra gente. Eu conheci o pessoal do João Penca, mais oficialmente assim, como né, social, na estreia do filme Bete Balanço, que foi, acho que no Roxy, lá de Copacabana, cinema. E aí eles estavam lá na estreia, isso em 84. Mas antes disso, eu já tinha visto um show do Barão Vermelho, no Morro da Urca, que os miquinhos tocavam também, acho que até com o Eduardo Sec também. Aí foi um show misturado, o Barão Vermelho e Eduardo Sec com os miquinhos, provavelmente o Léo Jaime também estava em 82. Aí eu já vi quem era a banda, não sei o que, depois vi show deles em 83, lá no Circo Voador. Aí o Cadu, eu não sei porquê, eu até perguntei isso para ele outro dia, o Cadu Menezes, ele foi tocar com o João Penca primeiro. Não sei porquê, se o baterista saiu, quem indicou ele pros miquinhos, aí ele entrou. E isso a gente lá no front, lá, pô, tentando, né, ser uma banda, né, do tipo, sei lá, do tipo Paralama, do tipo Kid de Abelha, do tipo Barão, né, e nada de acontecer, nada, não sei o que. Aí o Cadu sempre, pô, sempre foi um excelente baterista, mesmo músico profissional, sem ser de uma banda, né, ele, pô, nível para ser realmente baterista de tudo, assim, de qualquer estilo. Aí ele começou a ser chamado para tocar em outras gigs, né,
E nessa acabou eu tocando com o João Penca. Aí alguns meses depois o baixista que estava tocando na época também saiu e o Rodrigo Santos foi tocar com os Miquinhos também. Aí eu e Nani, a gente ficava ali meio de fora, né? A gente tocava no grupo, fazia os shows do grupo, mas a gente não tocava com ninguém. Aí, quando o Leandro saiu, eu até já conheci o Leandro da escola de música, a gente estudava na mesma escola ali, na Unirio, mas eu nunca cheguei para ele, conversei, assim, não sei o quê. Mas aí eu só conheci ele depois, quando eu já tocava com o João Penca, ele tinha saído, mas ia no show de vez em quando. Aí ele resolveu sair da banda e me chamaram. Aí o Cadu e o Rodrigo devem ter dado o aval. Aí eu fui tocar com o João Penca, aí me chamaram. O primeiro show foi numa casa chamada Metrópolis, ali em São Conrado, aqui no Rio de Janeiro. Muito legal, uma das danceterias da época ali. Foi em 85 também. Bem no começo de 85. E o Ok My Gay foi o primeiro álbum que você gravou? Isso aí realmente foi o primeiro LP completo que eu gravei. Tudo que eu tinha feito ali era música, eram gravações de demos que a gente chamava, né? Fitas de demonstração, que eram fitas que a gente gravava para apresentar nas gravadoras. Aí uma outra, sei lá, tocou na rádio, na Fluminense, lá do Front, no começo, em 83, mas eu nunca tinha gravado profissionalmente, assim, né? Ganhando, né? Como músico contratado mesmo, assim. Isso realmente o Ok My Gay foi o meu primeiro trabalho como músico profissional, assim, de disco, né? De disco. E qual o álbum você mais gostou de gravar com o João Penca? Cara, eu acho mesmo o Ok My Gay, apesar de achar que o melhor resultado com eles tenha sido ali o que foi pela Esfinge. Eu esqueci o nome. A Avelar pode escrever aí o nome do disco. Que eu acho que ficou mais... Que tá tem... na live assistindo a... Hã? A Velar tá assistindo a gente aí na live. Então. Eu não me lembro... Porque o Ok My Gay foi muito marcante, porque era produzido pelo Marcelo Sequins, cara, que tinha produzido o Paralamas, sabe? E tinha, era um cara que tocava com o Lu Santos, o Erva Doce, tocava guitarra, tocava baixo, um mestre supremo ali de produção, e a gente, foi aprendendo com o cara ali, e foi uma coisa que assim, me marcou muito, porque era o seguinte, a gente tocava com o João Penca, o Cadu e o Rodrigo, era praticamente o front, né? Só faltava o Yuri, que eu acho que tinha saído na época, e o Nani Dias. Então eles falam, não, vamos gravar com a nossa banda aí, que a gente já está ensaiando com eles. Aí o Susequinte falou, beleza, então vamos fazer o seguinte, a gente grava 6 músicas com a tua banda, e depois a gente grava com a minha banda, com os músicos que eu escolher. Mas se alguém for bem, pode seguir. Aí, cara, todo dia, depois da gravação, no final da gravação, o Susequinte falava para mim, para o Cadu, para o Rodrigo, falou, pode voltar amanhã, volta amanhã que amanhã tem outra música para gravar. E eu fui o único, quer dizer, o Cadu, ele botou, poderia gravar o disco inteiro, mas ele queria botar o Fred Nascimento, rapaz, esqueci, o Fred Maciel, meu brother lá, tocava no Erva Doce. Ele queria botar o Fred Maciel, queria botar o Torquato Mariano, né, que até gravou lá o solinho da Lágrimas de Crocodilo. E aí, por mais que o Cadu e o Rodrigo tocassem super bem, ele foi botando os outros caras. Só que como um disco de rock precisava de mais de um guitarrista, ele foi me deixando até o fim, sacou? Pra ter mais uma voz ali de guitarra, né? Um estilo ali misturado. Aí, cara, todo dia da gravação ele falava, Ricardinho, vem amanhã. Ricardinho, vem amanhã. Cara, foi até as 12 músicas, ele me chamou, cara, deu aquela segurança profissional. Falei, cara, o cara acha que eu sou bom, então... Vamos nessa, eu sou bom. Deu autoconfiança, né? Deu autoestima. O apelido Cabelo, você já ganhou no João Penca ou isso? Cara, foi no João Penca, mas assim, foi jogando futebol, porque eu tinha tocado com o João Penca em 85, aí em 86 fui para o Léo Jaime, em 87 fui para o Cazuza, aí em 88 continuei no Cazuza, em 89, quando a gig do Cazuza parou, aí eu voltei pro João Penca. Aí nessa a gente jogava umas peladas de futebol ali em campo, não sei o quê. E eu, cara, com o Cazu já tinha um cabelo grande. Com o João Penca eu deixei, cara, enorme a cabeleira. Aí os caras de
de futebol lá, acho que jogava futebol, aí não sabia meu nome, para pedir a bola, né? Passa a bola aí, Cabelo, fala, Cabelo. Aí todo mundo de João Pessoa começou a me chamar de Cabelo. Até hoje me chamam de Cabelo, quando os cabelos praticamente já quase não existem. Pois é, eu conheci você sobre o nome Cabelo. Eu não sabia seu nome depois que eu descobri. Aí você fica procurando, cadê o Cabelo? Quem é o Cabelo? Esse aí não é o Cabelo. Qual foi seu primeiro show com o João Penca, você lembra? Então, eu falei agora há pouco, foi na boate, ou casa noturna lá, danceteria Metrópolis, ali em São Conrado. Pô, foi demais, assim, casa cheia. Me lembro de tocar Popstar, né, que era a música de sucesso deles aí na época. Hein? Só tinha... Não, tinha 2 hits por causa da como é que é? O compacto. Não, não, do primeiro disco deles, né, que é Os Maiores Sucessos de João Penca. Sim. Que tinha a Thelma Não Sou Gay, que foi cantada pelo Ney Matogrosso, mas é do João Penca. Aí os caras até botaram no disco do Ney Matogrosso, mas tá lá no disco do João Penca. Foi gravada João Penca featuring Ney Matogrosso. Então tinha sido um sucesso. Eu acho que a gente nem tocava essa no show não, mas a Popstar, cara, tava estouradaça, assim, pô, a gente tocava ali, a galera ia ao delírio, assim. Esse foi o primeiro show deles. Aí fizemos show nesse ano, até um comício do Fernando Henrique lá em São Paulo, que ele estava concorrendo a prefeito, mas perdeu para o Jânio Quadros. A gente, pô, foi minha primeira viagem de avião para São Paulo, um dia lindo, pô, foi sempre viagens astrais, assim, com a galera, né? E aí, em Petrópolis, já fizemos vários shows, assim, né? Foi uma boa temporada, assim, em 85 com o João Penca. Eu, Cadu Rodrigo, pô, a gente começou a ver como é que era a vida na estrada, né? Era muito divertido, assim. Só que durou pouco, porque no mesmo ano a gente já estava batalhando o interesse assim, profissional, né? O objetivo profissional era o grupo. Então a gente migrar para o Léo Jaime foi parte de um objetivo profissional relativo à banda, né? Ficaram chateados, pô, vocês vão tocar com o Léo, pô, não sei o que, não sei o que lá. Mas, cara, a gente falou, pô, cara, a gente não pode jogar essa oportunidade fora. E, assim, para a banda acabou não dando certo, mas assim, deu certo durante o tempo. A gente teve música na rádio, né? A gente teve o compacto, teve o que divulgar, entendeu? Realmente foi. Eu acho que valeu a pena. Sim, falando um pouco do seu trabalho com o Léo Jaime. Se eu não me engano, o guitarrista era o Serginho Serra, na época. Isso foi na primeira banda dele, que foi em 83, que foi criada para divulgar o disco dele, o primeiro disco dele chamado Foda-se, que tinha sido gravado com músicos de estúdio, né? O Vander Tafo, do Rádio Táxi na guitarra, aquela música Eu Sei, o solaço do Vander Tafo. Aí eles montaram uma banda, que depois ia sair para virar uma banda chamada Os Melhores, né? E aí, quando a gente entrou, essa banda saiu, aí entramos eu e o Nani Dias de guitarrista, né? E aí, pô, eu passei o ano de 86 todo tocando com o Léo, pô, Brasil inteiro, norte e sul, assim, pô. Primeira experiência, assim, realmente de tocar com um artista assim, muito estourado, assim, shows lotados, público, cara, experiência de tocar com um público enorme, assim, nos ginásios, assim, realmente foi sensação, assim, que a gente estava buscando, que no João Penca tinha um pouco isso, mas eles não tinham, por mais que a Popstar tivesse tocado, eles não tinham um trabalho, o artista solo, Léo Jaime, na época, assim, realmente tocou muitas músicas, virou uma coisa muito grande, assim. Foi a primeira sensação que a gente teve realmente de tocar com um artista, assim, gigante de público, de vendagem também da época, assim, foi assim, a conquista de um objetivo também que a gente queria participar do meio musical. Depois a gente viu, assim, a gente queria ter uma banda, mas não tendo uma banda e participando como músico profissional, músico de apoio, também já foi, pô, né, uma conquista, um objetivo, uma satisfação profissional, né, muito grande. Foi bem legal. E como você foi parar na banda do Cazu? Essa história é bacana. Quando passou esse ano do Léo, assim, foi assim, uma mistura de eventos, né? Porque a gente começou o ano, pô, a Rock Estrela estouradaça no rádio, tocando, pô, a gente viajava com ele para Goiânia, aí, pô, tá tocando, qualquer coisa, eu ligava o rádio no carro, entrava no supermercado, tava tocando Léo Jaime, entendeu? Aí começou o ano assim. No meio do ano, lançaram aquele disco do RPM,
ao vivo. Rádio Pirata. Rádio Pirata. Cara, aí aquilo lá varreu todo mundo do mapa, entendeu? Aquilo lá acabou com todo mundo. Por mais que tivesse tido Rock in Rio no ano passado, todo mundo... as bandas continuaram fazendo sucesso, mas o RPM virou um troço assim, inacreditável, entendeu? O álbum mais vendido do Brasil, mais de 3 milhões de dólares. Quase vendeu mais que a Xuxa, entendeu? E fizeram um Globo Repórter, entendeu? E realmente virou uma coisa assim que foi o auge do rock Brasil, do B-Rock. E aí, pô, não teve jeito. O Léo, pô, tava lá em cima, aí sentiu um pouco, né? A galera sente um pouco, pô, já fui o mais amado, mais aqui. Aí você vê que tem outra banda que faz mais sucesso, realmente deve dar um nó na cabeça, né? Aí a gente terminou aquele ano, assim, no meio do ano ele mudou um pouco de estilo, além do RPM vir com tudo, não sei o quê, ele adotou um estilo mais calmo, intimista, assim, tentando não ser aquele roqueiro engraçado, como aquele que era o roqueiro que vinha dos miquinhos, né? Isso. O estilo dele era bem calcado na experiência dele de participar dos miquinhos. E ele foi tentar fazer uma coisa mais séria, uma mistura com música brasileira, uma música mais densa, né, com letras mais significativas, acabou perdendo um pouco o público. Apesar da música... como é que é? Do Herbert, Mensagem de Amor, ter tocado bastante, realmente ficou uma gravação maravilhosa. Pô, o Cadu tocou, o Cadu Menezes tocou. É Cadu, Herbert e Liminha. Pô, cara, sensacional. E o Léo Gana no sax, né? A música ficou ótima. Tocou pra caramba, mas aí já foi um troço mais, né, soft do Léo. Não teve mais uma música pra cima como dos anos 80. Então, rolou uma certa decadênciazinha, entendeu? Ali de posição. Aí o Léo ficou meio desanimado, ele que já quis mudar de novo. Aí uma das mudanças ele já não sabia se ia ficar com a mesma banda. Aí rolou aquela dúvida: será que eu vou ficar? Será que eu não vou ficar? Não sei o quê. E aí o Dé, que acho que já tinha saído do Barão, mas saído do Barão não, o Cazuza já tinha saído do Barão, né? O Dé ainda estava lutando lá pelo Barão para reerguer o Barão, mas ele nessa época, já em final de 86, acho que ele já estava amigo do Cazuza de novo, que eles passavam um tempo sem se falar quando o Cazuza saiu, em 85, né? Ele mesmo já declarou isso, que eles estavam um pouco estremecidos, não sei o quê. Mas nessa época ele já tinha voltado a ficar amigo do Cazuza. Aí ele falou, o Cazuza gravou um disco agora que tem muita guitarra, o Rogério Meanda, não sei o quê, gravou muitos overdubs, não sei o quê, e ele tá pensando em chamar um guitarrista para fazer o show. Você toparia tocar? Eu falei, claro, tocar o Cazuza ia ser demais. Aí foi passando o tempo, lá, final de 86, nada acontecia, começo de 87, eu já tinha desistido. Aí um belo dia, a galera da banda do Cazuza lá me chama, a gente vai fazer uma reunião na casa do Cazuza agora, você quer ir lá? Porque o pessoal tá pensando em te chamar para tocar. Eu falei, claro, não sei o quê. Falei, já botei um Van Halen na vitrola, Dreams, já para dar aquele clima, tomei um banho, fui lá para cobertura do Cazuza, não sei o quê. Aí, deu tudo certo, a galera se amarrou, não sei o quê, a gente começou a ensaiar. Aí foi assim, já 87. Né? E nesse ano teve o disco Ideologia. Não. E você criou... Não foi esse ano? Não, foi em 87 a gente fez um show no Teatro Ipanema, aqui no Rio. É um teatro lendário. Aí fizemos um show que, também marcou época ali, todo mundo se amarrou, todo mundo ia lá, artistas, atores, etc e tal. E aí o show foi um sucesso, aí a gente começou a excursionar, aí o Cazuza já começou a também mudar um pouco de estilo. Ele quis gravar, aí eles fizeram a música Brasil. Ele, o Nilo Romero e o Jorge Rael fizeram a música Brasil, já falando de uma coisa mais... um estilo mais sério, né? Porque não que o que ele falasse não fosse sério, mas era uma crônica social do Baixo Leblon, né? As letras dele, assim, de Barão, e até do começo da carreira dele. Mas aí, na música Brasil, ele já quis uma temática mais social, mais política, digamos assim, mais adulta, digamos assim, e aí a gente foi gravar. Aí a gente foi pro estúdio gravar a música Brasil. E como era uma coisa que era mais música brasileira, aí eu já lembrei mesmo, como eu te falei, lembrei de Pepeu, que, eu sou fã, né?
como é que é? Malacacheta, etc e tal. Aí, justamente no riff do Brasil, cara, eu botei aquela... Não sei se tá ouvindo. Tá ouvindo a guitarra? Tô ouvindo, tô ouvindo. Não é? Tipo isso, mas essa frase aqui, ó. Só essas duas notas é meio Pepeu, porque o solo da Malacacheta do Pepeu é. Então sempre assim, essas duas notas, a mesma, mas é fora. Essas duas puxadas são fora. Aí eu já botei isso no Brasil. Já fiz a introdução ali, aí rolou, sacou? Aí, beleza, aí também as batidas, tem todo um tropicalismo nessa música, né? Foi realmente uma mudança de rumo do Cazuza, foi um troço super legal. E ela começou a tocar, tocou. Aí depois o Cazuza teve um problema de saúde, né? No meio do ano, né? Foi internado lá em Boston, putz, quase morreu. Aí ele conseguiu, né, sobreviver e voltou para o Brasil. Aí quis gravar o disco Ideologia. Aí quando ele estava já um pouquinho recuperado... Em 88. Foi janeiro de 88, assim. Mas por isso que eu falo que já é uma nova fase, que o ano de 87 todo foi em cima de lançar o Só Se For a Dois, que foi o disco dele, a música de trabalho Nosso Amor a Gente Inventa, né? Aí... E lançamento do Brasil, né? Só que, pô, aí ele não teve como dar prosseguimento ao lançamento do Brasil por questões de saúde, então ficou um pouco interrompido. Eu, na verdade, assim, acho que ninguém tinha esperança que ele voltasse, assim. A gente falou, caramba, essa doença era muito, né, terrível na época, assim. Pra gente, na época, era pior do que do que hoje em dia a pandemia de coronavírus, porque além de hoje em dia, até hoje em dia não tem cura, né? Não tem anticorpos, e quem pegava não tinha recursos de medicina na época, pelo menos no começo dos anos 80, que era o coquetel, né? Que depois apareceu, muita gente vou aumentar a guitarra aqui, galera, peraí. Estão falando aí. Valeu, peraí. Aí a gente, pô, falou, cara, o Cazuza não vai sobreviver, coitado, não sei o que, não sei o que lá. Mas aí, pô, felizmente ele conseguiu vencer com os recursos que tinha, não sei o que, e começou a compor. Aí mudou realmente tudo na vida dele. Ele começou a compor com letras assim, pô, até se ouve o Ideologia, parece um disco lado B, assim, porque a sorte da gente é que a música Ideologia é um troço, né, que tem um refrão ali, então foi realmente formatada de um jeito que virou um hit. Mas você vê o Assassinato da Flor, Boas Novas, entendeu? Outras coisas, Orelha de Eurídice, tem umas coisas ali que a gente tocava até no show. O show do Ideologia, cara, você ouvia as músicas e falava, cara, é uma loucura, porque tem letras assim muito obscuras, assim, que é para realmente poetas entendedores, assim, eu não alcanço. E a música era bem animada, assim, era bem legal, mas são letras muito densas, assim, muito complexas, assim. Então, mas a música Ideologia, felizmente, salvou ali o projeto, né? E também faz parte do meu show, também, que é uma bossa nova linda, né? Então vamos falar sobre essa música, Ideologia. Uhum. O pessoal parece que alguém deu a ideia de algum riff assim, outra pessoa deu outra ideia, mas você chegou com a ideia do riff que tudo isso. Foi isso? É porque, pô, cara, eu não posso falar tudo com certeza absoluta, né? Porque alguns neurônios foram comprometidos. Mas eu me lembro claramente de eu ir na casa do produtor, do Nilo Romero, e ele me mostrar uma demo do Frejá, que eu me lembro que eu achava que era um negócio meio assim, que era... Meu partido é um coração partido. Eu achava que era assim. Acho, né? Na minha cabeça. Aí o Nilo falou, pô, o Cazuza não quer mais fazer essa onda de rock do Barão Vermelho, não sei o quê. Ele tá afim de fazer um troço mais rock inglês, assim, uma coisa diferente do rock and roll. Aí ele fez uma música que tinha uma levada, que tinha um negócio que eu me lembro que eu acho que era... Que é isso aí.
que é um troço meio parecido com Pink Floyd, né? Eu não conheço muito, um amigo meu já falou a música, mas eu esqueci o nome. aí, aí eu falei, isso aí tá legal, mas eu acho que tá meio só duas notas, né? Por que a gente não faz isso aqui? Aí eu, não é que eu inventei o negócio, entendeu? Eu adaptei. A gente, música é um troço coletivo, então, deixa eu botar para não ficar muito alto. Aí eu fiz o riff lá, deixa eu baixar um pouquinho aqui pra galera ver. Opa, peraí. Vamos voltar. Então é isso. Aí eu inventei esse riff aí também, né, adaptado, né? A história toda e fomos fazendo. Aí, pô, a gente pensou de fazer um violão, não ter, como é que é, teclados, né? Aí virou um violão. Essa levada, né? Que era, a gente até falava um pouco isso, era meio The Smiths, né? Anos depois eu não gostava muito de The Smiths na época, não. Mas anos depois eu fui tocar numa outra banda com o Nani Dias, né? Chamada Hits. E a gente tocou umas 3 ou 4 músicas do The Smiths. Falei, pô, o Johnny Marr realmente é, um gênio, né? Então eu tinha essa levada meio essa levada meio rock inglês, principalmente o The Smiths. E aí acabou mudando todos. Aí também a Boas Novas também, né? Ih, cara. Também é uma levadinha meio The Smiths, assim, né? Todas essas músicas assim foram apresentadas para mim de um jeito e a gente ia modificando um pouquinho, assim. Agora eu já nem me lembro, essa Boas Novas de repente até já era assim mesmo, entendeu? O Assassinato da Flor, sei lá, todas a gente, acho que as mais marcantes que foram os hits, né? Brasil e Ideologia, né? Que foram os hits que eu fiz de introdução de músicas do Cazuza, né? Acho que foram as que mais marcaram. As outras eu acho que eu acabei esquecendo um pouquinho. Mas vamos nessa. Ô, Ricardo, é verdade que o solo do Ideologia é o contrário? Sim, sim. A gravação aí inverteu o solo. Porque a gente gravava em fita de 24 canais. Era uma fita grossona, não sei o quê, que ela rodava, né, como se fosse uma fita cassete, só que num aparelho gigante, né? O mesmo princípio da fita cassete, mas um aparelho gigante. E se você pegasse, invertesse as bobinas, né, de lado, ou seja, você virava a fita de cabeça para baixo. Ela, em vez de correr assim, ela corria assim. Aí, se você gravasse normalmente, quando você virasse ao contrário de novo, né, para ela tocar a música como dá, a guitarra saía invertida, né, ou a voz saía invertida. Isso aí, tenho a impressão que foram os Beatles que inventaram, né? Não tenho certeza. Eu sei que o Jimi Hendrix usava muito isso. Aí alguém que realmente, cara, eu não lembro, essas coisas acabam se misturando, porque eu não me lembro se fui eu que inventei isso, se foi, pô, vamos gravar o solo ao contrário, ou se foi o Zeca. Eu me lembro que tinha o Zeca na parada. Se foi o Zeca que concordou, falou, legal, garotinho, vamos lá. Ou se foi o Zeca que falou, vamos fazer um negócio ao contrário, que ele deve ter escutado, né, nos anos 60, alguém fazendo isso aí. Mas enfim, aí acabou. Eu também fiz um solo que, se a gente for buscar lá, também tem uma influência meio de Pepeu, assim, no estilo Pepeu. E aí, invertido, sai aquela loucura que é. Mas deu certo, porque também foi um troço que tem a ver com a música, com a letra, né? Uma declaração ali, né, política, de um garoto, né? De um cara que está perdendo as ilusões, né? Porque tá ficando mais velho, tá vendo que o mundo, sei lá, tá se decepcionando com o mundo e um solo ao contrário, assim, né, meio revolucionário. Enfim, foi isso. Ô, Ricardo, eu queria saber como foi a gravação do Tempo Não Para, do disco ao vivo. Então, o Tempo Não Para, na verdade, foi ensaiada pro show, né? Porque a gente, pô, naquela época, realmente a gente ensaiava muito, né? A gente... Quando ia fazer um show, a gente... Até gravações, a galera ensaiava, assim. Mas show, pô, esse show do Cazuza, tanto o primeiro, o Só Se For a Dois, quanto esse aí, o Ideologia, a gente passou, assim, 20 dias ensaiando no estúdio, só a música. E no final dos ensaios, apareceu a gravação do Arnaldo
Arnaldo Brandão, que mandou a fita cassete pro Cazuza. Ele levou a fita cassete pro estúdio, né, o gravadorzinho, e botou lá com o microfone pra gente, aí tinha lá o Arnaldo. Deixa eu tocar um pouquinho aqui, né? Aí o Cazuza já tinha feito a letra, né, em cima, aí cantava junto da fita, né, porque ele não tinha nenhuma fita dele de violão tocando. E a gente aí a gente ia aprendendo, assim, legal, assim, aí fomos criando as coisas no estúdio, né? Aí uma das coisas que eu, me orgulho de ter inventado foi porque a música do Arnaldo era sempre em Mi menor, né? Dia sim, dias não, eu vou sobreviver sem um arranhão, na caridade sem me detestar. A sua piscina tá cheia de ratos. Continuava a mesma mulher. Asfalto, o tempo não para. Aí eu falei, cara, a gente tá tocando em Mi menor. Por que a gente não faz o refrão em Sol maior? Porque é um tom relativo, né? Que a gente chama. Que é a mesma escala, né? Aí a tua piscina está cheia de ratos. Ah, não, como é que é? Eu tinha entrado. Dias sim, dias não, eu vou sobreviver sem um arranhão, na qualidade de quem me detesta. Aí eu vi, a tua piscina tá cheia de ratos. Que aí dá uma grandeza, né? O som maior, né? Aí o Luciano, o Lúcio, que foi o cara que fez o solo, né? Não fui eu. Você ia perguntar, eu já falo logo. Aí o Lúcio botou aquela frase lá, que era do Jimi Hendrix, né? Do Little Wing. Aí o refrão cresceu uma enormidade, né? A tua piscina tá cheia de ratos. Aí, o diminuto, né? O tempo não para. A gente mudou um pouquinho a harmonia lá, não sei o quê, todo mundo junto, nem me lembro quem fez o quê. E aí, saiu essa música aí, todo mundo, caramba, essa música é épica, não sei o que lá. E acabou aí, caramba, eu acho que eu só fiz os solos ali da Brasil e da Ideologia, porque da Ideologia eu era o único guitarrista. E da Brasil tinha o Torquato Mariano também, gravando ali, mas ele acabou fazendo uma coisa mais de base. Acho que eu, por ser uma música meio estilo Pepeu assim, eu quis fazer o solo, acho que eu me joguei ali no solo, não sei o quê. Mas geralmente eu entrego, eu falo, não, quando tem meu eu falo, não gosto muito de solar, sola aí, não sei o quê. E essa aí do Tempo Não Para também, não, eu fico aqui na base, não sei o quê, sola aí, a gente nunca imaginar que o Tempo Não Para ia virar solo mais épico da história do Cazuza, né, cara? Aí o Lúcio fez também um solo lindo, meio... Parece o John Sykes naquela Is This Love, né? Tem uma coisa, sei lá, ele tinha um estilo também meio Steve Morse e parece também Jimi Hendrix, né, na Little Wing. Cara, ficou sensacional, um pouco de Pink Floyd, de Gilman, entendeu? Ele fez um solo, assim, absurdo, né? Aí, cara, até hoje todo mundo me pergunta, você fez o solo do Tempo Não Para? Não, fui eu, não, foi o Luciano, Luci de Oliveira, né? Se você procurar no Instagram aí, é Luci de Oliveira. Naquela época ele chamava Luciano Maurício. Aí, foi essa história. Aí realmente foi o terceiro hit das minhas gravações com o Cazuza, né? E foi ao vivo, né? Realmente foi fantástico, assim. Pois é, esse disco ao vivo, teve alguma coisa que deu errado? Porque disco ao vivo sempre tem alguma coisinha assim que não sai como é esperado. Aconteceu alguma coisa assim? Não, por um lado, foi muito bem ensaiado, porque também o disco foi gravado, eu acho que em outubro, e a gente estava ensaiando isso aí desde, sei lá, maio. Né? A gente ensaiou muito e estamos tocando. Logo, acho que em julho, não me lembro quando foi o primeiro show que foi numa boate chamada, uma danceteria chamada Aeroanta, em São Paulo. Acho que foi em julho ou agosto, no máximo, assim. Então a gente, de agosto até outubro, a gente estava tocando em vários lugares do Brasil e o mesmo show lá. Então a gente estava certinho. Quando foi gravar, já estava, na mão. Então a gente praticamente não errava, assim. O disco, nesse ponto, assim, foi muito bem gravado. Aliás, tem que falar também da introdução do Tempo Não Para, Christian Onyas, né? Aquela bateria. Pelo amor de Deus, que introdução aquela, né? Marcante também. Foi um absurdo, né? Ajudou também a levantar a música, né? E aí,
cara, quando a gente gravou, deu tudo certo. Eu reclamo um pouquinho da mixagem, principalmente no Tempo Não Para, eu acho que tá legal, tá? As duas guitarras bem presentes, assim, e juntou, né? Tá, acho que a mixagem tá mais caprichada. Mas, pô, por eu ter feito parte da mixagem da Ideologia, eu passei, pô, quando foi mixar a música Ideologia, assim, geralmente a gente mixa numa sessão de estúdio lá, 6 horas, não sei o quê. E aí, eu tava lá junto do Marcinho Gama, que é um técnico de som incrível, pô, gravou vários hits, mixou vários hits, sabe, da Marina, Uma Noite e Meia, como é que é, do Barão, como é que é, aquela dançante, como é que é, que é o nome do, rapaz, é mais recente, tom, 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 tom. Toda terça-feira. Puro êxtase. Puro êxtase. Não vamos esquecer nossos amigos do Barão. Então, ele também mixou essa música, Puro Êxtase. Pô, Marcinho mixou música pra caramba. Mixou o Léo Jaime, a Precisa Que Te Amo também, que eu gravei. Sensacional. Então, pô, eu fiquei ali do lado dele o tempo todo, né? Eu com o Nilo também. Aí eu falava, pô, Marcinho, um pouquinho mais aguda, guitarra, um pouquinho, não sei o que, só de ouvido, eu não entendia muito das coisas. E um pouquinho mais alta essa, porque a gente fazendo aquela orquestra de guitarra mesmo, que era essa música. Então, pô, quando eu ouvi a Ideologia no disco ao vivo, eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu achei a guitarra muito baixa, achei que foi meio jogada ali, não foi muito caprichada. A única mixagem realmente caprichada do disco, pelo que eu me lembro, foi O Tempo Não Para. Então, eu nem... Cara, eu parei, eu não escutei aquele disco. Eu botei no armário, tá lá até hoje. Eu nunca peguei o disco, principalmente o LP, para escutar de novo, desde há 35 anos. Mas aí depois eu fui escutando, Tempo Não Para de novo, que também tocava em rádio, escutava. Depois eu fui escutando algumas coisas assim ao vivo. Continuo com a mesma opinião, assim, mas passei a escutar mais Cazuza nos últimos tempos, assim. Por causa também do Valério Araújo, né, que é um cover do Cazuza que foi apresentado para ele pelo Lula, né, Lula Zepeliano, e aí, pô, eu tive, assim, consegui tocar as músicas do Cazuza de novo, ao vivo, né, com um cara que, pô, faz o cover do Cazuza muito bem, assim, então, pô, foi uma satisfação. Aí, pô, eu voltei a viver essa época de músicas do Cazuza, assim, através do Valério e do Lula, entendeu? Aí foi legal para reviver aquela época, assim, por isso que eu voltei a escutar tudo, né? E qual o show que mais te marcou com o Cazuza? Definitivamente o Canecão. O Canecão realmente foi histórico, né? Teve até mais show do que eu imaginava. Depois a galera que é fã fica me mandando lá as datas dos shows. Eu falei, caramba, foi isso tudo, sei lá, 5 semanas, 4 semanas, sei lá. Foi um absurdo. Eu falei, cara, achei que tinha sido um fim de semana. Porque a gente vai esquecendo, né? Vai vivendo. Mas realmente isso aí foi marcante até hoje. Depois que o Cazuza faleceu, fala um pouco sobre o que você fez depois da morte do Cazuza. Então, na verdade, depois que a gente parou de excursionar com ele, foi começo de 89, eu acabei saindo, porque ele foi gravar o disco Burguesia, mas a gente já sabia que aquilo lá não estava mais assim, do mesmo jeito que estava musicalmente, né? Tinha virado como se fosse uma terapia para ele se sentir vivo, para ele se sentir feliz, né? Porque ele amava fazer música, assim. Então era um troço que ele queria fazer, mas eu particularmente me sentia explorando, né? Assim, ganhando dinheiro e, porque a gente, cara, eu tava com 26 anos, então, assim, a gente estava no auge, né? 25 anos, né, ainda. A gente estava no auge da musicalidade, do profissionalismo. Eu falei, pô, cara, eu não quero ficar tocando aqui para ganhar dinheiro. Eu tenho a vida inteira pela frente, eu não vou ficar ganhando dinheiro com o Cazuza, sacou? Para ele ficar feliz, eu acho que ele merece, não sei o quê. Deixa outros gravarem, aí entrou outra banda, não sei o quê. Eu saí, aí acabei voltando pro João Penca. Aí eu falei pra galera, tô de bobeira. Aí coincidiu, deve ser uma fase também que o Leandro quis dar uma saída, não sei o quê. Aí fiquei ali, pô, mais
3 anos tocando com eles, assim. Aí, para mim, assim, meio que acabou os anos 80, porque os anos 80, para mim, sempre foi calcado na música pop, né? No pop rock. E o João Penca é uma coisa à parte, eu acho. É uma coisa que é calcada no rockabilly dos anos 50 e no surfing dos anos 60. Então, é uma coisa à parte. Assim, então, eu já estava meio fora do mercado. Assim, eu já estava tocando ali, mas o final dos anos 80 foi acontecendo ali, 89, a lambada, né? A volta aí, o crescimento do axé, a volta do pagode, do samba, entendeu? E músicas sertanejas crescendo ali também. Então eu meio que fiquei à parte, eu meio que saí dos anos 80 ali em 89 e fui tocando com o João Penca. Entrei nos anos 90 sem perceber, tocando ali a música deles, né? O rockabilly e o surfing, que foi também uma experiência aí, cara, foi a maior experiência assim de estrada. A gente viajava muito de ônibus e o Abreu apelidou de O Expresso Badalhoca, né? Era muito engraçado, cara. E assim, quando entrava no ônibus era todo mundo igual, não tinha artista, né? Era todo mundo fazendo palhaçada o tempo todo, alto astral, todo mundo feliz. Foi a melhor época assim da vida de estrada minha, inigualável, assim, nunca acontecerá de novo, assim, porque era muito intenso, todo mundo bom humor, assim, fazendo palhaçada o tempo todo, sacou? Era realmente um alto astral, assim, ambulante. Aí, voltamos. Como é que tá meu áudio aí, meu vídeo? Tudo certo? Muito bom aí? Tá conseguindo me ouvir? Já começamos com live no todo dia, mano. Já começamos com esse clássico aí do tempo. Tá conseguindo me ouvir? Tô, claro. Pô, maravilha. Eu não fiz esse solo também, né, cara? Esse solo é do Torquato Mariano, fez, né? Torquato Mariano, sensacional. Quando eu escutei a primeira vez, eu falei, caramba, que troço gostoso de ouvir, né? Aquele solo de slide muito slide, porra, e com um sonsaço de guitarra, né? Pô, que absurdo. É verdade. Foi legal, assim, da gente foi meu primeiro hit, né, na rádio, assim, pô, primeira música que eu toquei que tocou na rádio, pô, verão de 85 para 86, né, tudo que a gente queria, né, ter uma música, tocar numa música que toca na rádio durante o verão, era o sonho da nossa geração. Eu tinha uma namorada na época, aí eu falava, eu toquei nessa música aí, não sei o quê, ela falou, ué, essa guitarra aí, esse solinho? Eu falei, não, aquela guitarrinha base. Você toca essa guitarra chinfrinha aí? Muito exigente a menina. Pois é verdade. Porra, a gente falou na última live sobre a sua volta no João Penca, nos anos 90. Pode crer, exatamente. Aí depois que a banda parou, o que você fez depois? Então, bom, depois eu meio que virei músico de estúdio, né? Porque esse meu irmão, o Yuri, né, que tocava com o Léo Jaime, e o tecladista que tocava com ele também no Léo Jaime, o Paulo Henrique, eles fizeram uma banda, eles fizeram uma dupla e viraram produtores musicais da Rede Globo. Porque o cara que produziu o disco do Léo Jaime, o Sessão da Tarde, que estourou, né, em 85, é o Máriozinho Rocha, grande produtor musical, né, e ele tinha acabado de virar o diretor musical da Rede Globo. Aí chamou eles para serem produtores musicais. Aí aquele negócio de fazer trilha sonora de novela, não sei o que lá. Aí eles, cara, começaram uma dupla de produção musical, né, isso já em 86, né, foi. Mas aí em 91, quando eu ainda estava no João Penca, assim, mas estava quase saindo, eu saí do João Penca em 92. Aí eu comecei a trabalhar com eles, assim, de músico de estúdio. Eu virei, tipo, guitarrista da dupla. Virei como se eles dois fossem o Lincoln Olivetti e eu fosse o Robson Jorge, entendeu? Eu ajudava nas coisas lá de produção e tocava guitarra. Então, deu uma completada ali na dupla e virei meio que músico de estúdio, assim, nos anos 90. E aí toquei em vários shows da Rede Globo. Aí tinha sempre um especial que era... Aí tinha um especial sobre o Raul Seixas, em 93. Aí montava uma banda, chamava um monte de artistas, a gente tocava com esses artistas. Aí outro sobre Dorival Caymmi em 94, outro sobre não sei o que, a Elis Regina. Entendeu? Eu ia participando dessas coisas, gravando músicas para novela ou para programas de TV.
E ao mesmo tempo tocava com algumas pessoas ao vivo, entendeu? Mas acho que o lance de ao vivo passou a ser mais um complemento do que uma vivência, né? Tanto que eu, de 94, sei lá, até 96, acho não, 92, né? 92 que eu saí do João Penca, eu cheguei a tocar com o Lobão, mas foi só uns 7 shows, assim. Eu queria, tocar com o Lobão é uma honra, né? Cara, hits pra caramba, não sei o quê. Só que eu acho que eu já tava numa fase que não combinava com ele, sabe? Eu tava numa fase meio Mauricinho, né? Meio playboyzinho, se vestindo mais trintão, né? Já não era mais aquele garoto que... Nos anos 80 eu vestia um All-Star, uma calça jeans rasgada ou não, e uma camiseta, um t-shirt e pronto. Tava vestindo. Aí nos anos 90 eu queria botar um sapatinho melhor, né? Uma camisa de botão florida, assim. Aí... E, o Lobão totalmente rock and roll, aí não combinou nada, aí realmente não deu certo. Por mais que eu tentasse me esforçar para tocar direito com ele, não deu certo. Isso foi em 92. Aí depois, cara, aí em 93 toquei com o Milton Guedes, 94 também, que aí, foi essa experiência de tocar as músicas do Lulu. 96 fui tocar com em 95 eu cheguei a gravar com o Léo Jaime também, toquei algumas coisas. Nessa época também tocava com o Léo de vez em quando, que depois que eu fui tocar com os Miquinhos, aí fiquei mais falando com o Léo de novo, não sei o que, acabei tocando com ele alguns shows. Toquei um monte de gente, cara. Aí toquei com o Paulo Ricardo em 96, aí depois voltei a ser músico de estúdio também com essa galera aí, e aí toquei com a Adriana Calcanhoto em 2005, entendeu? Toquei com uma dupla chamada Cid Dan, que era lá daquele programa Fama. Aí tive uma música minha que tocou na rádio com a Vanessa Jackson, que ganhou o primeiro programa Fama. Aí foi uma vida inteira aí de muitos momentos musicais, assim, que eu acho, realmente teve momentos bons, assim, fico orgulhoso. 2005, 2008, eu sempre me esqueço dessa data, mas teve a volta dos Miquinhos. Ah, tá, foi 2007. 2007. Isso, 2007. Como foi o convite para entrar nessa reunião dos Miquinhos? Cara, você sabe que a gente já tinha planejado essa reunião dos Miquinhos um pouco antes, assim, em 2003, talvez. Porque eu em 2001, o produtor, esse cara, o Paulo Henrique, que eu trabalhava lá com ele, porque eu trabalhava com ele com meu irmão, mas aí depois eles se separaram. Aí eu passei trabalhando um pouco com o Paulo Henrique, depois também parei de trabalhar com ele um tempo, aí fiz um monte de coisa, não sei o quê. Em 99 ele me chamou de novo para participar da equipe dele. Aí eu fui trabalhando com ele, não sei o quê, de estúdio, né? Virei músico de estúdio definitivamente. Em 2001 ele mudou para o Downtown. Aí fez um estúdio no Downtown. Eu ajudei lá, a gente implantou lá, implementou, né, os equipamentos, não sei o quê. E aí, numa dessas, a gente falou, o João Penca, né? Porque eles já tinham produzido também, o Yuri e o Paulo Henrique já tinham produzido, o João Penca produziram a Papaúma, né, e outras músicas de sucesso dele, produziram 2 discos dele, ou 3. E aí eles falaram, a gente tem que fazer uma volta dos Miquinhos, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E, cara, aí nessa a gente estava querendo fazer uma volta, um show, e chamar o Lulu Santos para participar, né? Porque o Lulu sempre gravou com o João Penca, não sei o que. Acabou que o Lulu Santos gravou a Popstar, né? Teve a gravação do Lulu Santos da música Popstar, e a volta dos Miquinhos acabou não acontecendo. Aí ficou também meio perdido lá, não sei o quê. Aí, tempos depois, o baterista que tocava na equipe do Paulo Henrique também, que é o Sérgio Melo, que toca hoje com o Lulu Santos, né? Super batera, meu brother também, assim. E aí ele falou, cara, vamos chamar os Miquinhos, não sei o quê. Eu falei, vou ligar para eles. Aí liguei. Aí fizemos um esquema de voltar em trio, né? Era eu na guitarra, o Sérgio Melo na bateria e o Dodo Ferreira, que já tocava com eles há um tempo, no baixo. E os 3 cantores. O Abreu, né? O Selvagem Big Abreu, o Avelar Love e o Bob Galo. Aí virou um sexteto, né? Era uma banda de 3 e os 3 na frente, cara, perfeito, assim, porque a gente ensaiou também pra caramba, ficou sensacional, assim, foi uma volta bem legal. Não foi tão longa quanto a gente... Mas acho que durou de 2007, 2008 e comecinho de 2009. Em 2009 aí tiveram umas confusões. A gente fez aquele show do Circo Voador, né? Não sei se você já sabe dessa lenda, é um show lendário. Que foi... Saiu o DVD, né?
Então, não sairá esse DVD. Esse DVD jamais sairá, porque eu acredito que essas fitas foram perdidas. Porque O Avelar disse que você está meditando algumas coisas, não, que tem Popstar então, e Lágrimas de Crocodilo para lançar, não é? então, eu tenho 5 faixas. Aliás, eu tenho um show inteiro em áudio. Isso pode ser lançado. Então, o áudio do show inteiro pode ser lançado. Mas a filmagem, quem filmou foi um cineasta chamado João Elias Júnior. Ele chegou a editar com o Avelar 5 músicas, porque a gente falou, pô, vamos começar então, porque eu tinha muita experiência de DVD na época, né? Eu gravei o DVD da Festa Plock, da Cid Dan, entendeu? Da Shirley de Moraes, que era do Fama, gravações do Yahoo, entendeu? Eu fiz um monte de DVDs na época com o Paulo Henrique, né? Como técnico de som e como guitarrista, né? Então, quando a gente foi fazer esse DVD dos Miquinhos, aí eu apliquei a minha metodologia. Vamos pegar 5 músicas iniciais, aí começam a fazer edição, e aí eu faço a mixagem para não dar trabalho de fazer 20 músicas de uma vez só. Vamos começar por 5 seguidas. Aí o Avelar pegou o João Elias Júnior, editou 5 músicas, eu fiz uma pré-mixagem para eles me mandaram, e a gente ficou com aquele DVD. Aí eu fiz a mixagem, só que a gente nunca conseguiu vender o projeto para alguém finalizar, porque esse projeto era da Rádio Melodia, não, Rádio MPB FM. E a rádio acabou e desistiu do projeto e a gente nunca conseguiu adiantar. Só que eu encontrei o João Elias Júnior, que ele fez o documentário do Rodrigo Santos, né? Esse Trem-Bala, do João Elias Júnior. Aí eu encontrei ele e falei, cara, eu tava te procurando há séculos, pô, tem aquele show dos 2015. E ele falou, cara, eu não sei se eu tenho mais essas fitas. Aí eu falei, cara, eu tenho 5 músicas em DVD, a gente queria lançar. Ele falou, cara, faz uma proposta aí, a gente vai ver. Quer dizer, até agora ninguém fez proposta nenhuma gravadora. Acho que se alguma gravadora quiser, porque eu acho que o projeto é sensacional, porque tem uma música deles com o Léo Jaime, 2 músicas dele com o Léo Jaime e Eduardo Sec, que, pô, é um documento, assim, porque o do Sec, cara, tá assim... Rock da Cachorro e Barraco do Baile? Exatamente, é sensacional a gravação com o Léo também, pô. Depois a gente fez um Viva, né, um canal Viva com uma dessas músicas, né, com a Barragem no Baile, com o do Sec e o Léo também, mas não, cara, a outra tá bem mixada, tá bem filmada, assim, é só realmente colorizar e cara, e botar para rolar, é só fazer uma proposta pro João Elias Júnior de pagar ele, porque ele tem direito de receber pela filmagem que ele fez, né? O áudio não, o áudio, a rádio pagou o áudio e deu pra gente. A gente tem o áudio porque a rádio já pagou o áudio. Então a gente pode fazer um CD, né? Lançar um álbum, alguma coisa também. Estamos abertos aí para propostas de gravadoras, selos, etc e tal. Mas a filmagem, cara, eu fiz, cara, putz, eu editei, aprendi a editar de coisa aí, peguei a coisa editada, colorizei, botei a mixagem, botei umas fotos deles antigas, assim, ficou emocionante. Quando eu acabei de fazer o vídeo, eu fiquei emocionado mesmo, mostrei para eles, assim, a galera adorou, mas ninguém teve a força de botar para frente isso, né? Eu teria que realmente fazer um orçamento, dar uma grana pro cineasta lá e, sei lá, tentar transformar num programa, Netflix, HBO, alguma coisa assim, né? Mas tem esse documento aí que um dia vai sair. E antes de rolar essa pandemia, ia rolar uma reunião dos Miquinhos, só que com a formação antiga. O Leandro e o Guilherme iam voltar para a banda. A gente tava... Como ia ser isso? Então, eu sempre quis ter uma banda de cover, assim, é uma história que é ligada a isso. E aí quando, sei lá, a partir de final desses anos 2010 aí, eu comecei a botar um projeto para frente, que é uma banda que eu tenho de cover chamada Pop Club, né, que eu quis fazer desde 2003, assim, tocar música dos anos 80, aí acabei misturando tudo, rockabilly e músicas atuais também, e, além de anos 80, e ao mesmo tempo eu comecei a fazer shows com outras bandas de cover, uma banda chamada Hits, que é com o Fábio Mondego no vocal, o Nani Dias e o Bruno Araújo, que era do front também, na bateria. Até o Cadu começou a tocar nela, não sei o quê, depois passaram vários bateristas, e aí a gente, tocando música dos anos 80 e 90, assim, foi muito legal.
uma outra banda chamada Pedigree Dogs, que também é de anos 80, cover, né, 80 e 90. E o pessoal do João Penca, eu falei, cara, a gente tinha uma banda de cover dos anos 50 que era com Avelar Love. Era Love and the Lovers. Era eu, ele... o Abreu, né? Não, depois veio o Abreu, mas no começo era eu, o Avelar, o Dodo Ferreira e o baterista, Celso Alvim. Aí depois entraram outros bateristas e entrou o Abreu como tocando sua caixa e washboard, ou seja, não tinha mais bateria grande, era uma coisa menorzinha assim, né? Aí eu falei, cara, por que a gente não faz... Eu sempre querendo voltar a João Penca ali a tocar, mas a gente quis fazer uma banda de cover dos anos 50 e algumas músicas dos anos do João Penca. Aí a gente começou a chamar ela de Jam Penca, né? De fazer uma jam com a galera. Aí nessa, bicho, entrou o Ronaldo Simões, que é dos Copacabanas, aí voltou o Rally Gali, né? O Leandro também. Aí, cara, virou realmente uma penca talvez maior do que a penca original, o João Penca original. É uma galera, assim, imensa. E a gente, assim, tocou alguns showzinhos ali de bar. Toda vez que tinha show do Pop Club, ele tinha a chance de chamar o João Penca, eu chamava. Teve um aniversário meu que a gente chamou, a gente tocou ali ao vivo. Aniversário de um amigo meu também, tocamos com o João Penca, foi apoteótico, assim. Foi muito legal. Mas a pandemia também cortou essa volta. Ou seja, essa volta toda essas bandas todas que eu estava desenvolvendo, que nos últimos tempos eu vinha tocando com o Léo Jaime, né? Em 2016, aliás, em 2011, ele me chamou para fazer o programa Amor e Sexo lá na Rede Globo. Aí eu virei produtor musical de televisão, não sei o que lá, foi ótimo. E quando o Léo saiu, eu e o Léo saímos do programa em 2016, aí o Léo começou, em 2015, né, na verdade, o Léo me chamou para tocar com ele ao vivo. Aí, pô, fiquei tocando com ele de 2016 até agora, 2020, né? E por que eu estava falando disso? Aí, ao mesmo tempo, juntou essa coisa de bandas de cover, e nos últimos tempos eu estava desenvolvendo essa coisa de tocar em barzinho, né, tocar em outros lugares, tocando, porque era tipo a galera representando ali a música que fez, né, nos anos 80, eu tocava as músicas lá que eu gravei, Ideologia, Brasil, etc e tal, as músicas de João Penca, então, era isso, tentando mostrar para a galera o que é que a gente fez ao vivo, né, com a galera da época, e outros tipos de som, né, mas esse projeto está congelado até que o mundo volte ao normal. Pois é. Ô, Ricardo, quem tá assistindo nossa live aí, ó, conte aí. Todo mundo na área, todos os amigos, brothers, pô, tem várias pessoas aí. Se eu for, de vez em quando eu dou uma olhada ali, eu falo, cara, se eu for falar de todo mundo, meu amigo, a gente não sai daqui hoje. Pois é. Beijo para todos. Pra gente fechar aqui nossa live, fala pra gente qual é o seu equipamento. Então, eu hoje em dia estou usando essas guitarras, que são a EVH, que são as guitarras inventadas pelo Van Halen, né? E eu já usava as guitarras dele desde que ele lançou uma guitarra com o nome dele, que foi a Ernie Ball Music Man. Aí eu comprei em 93 uma guitarra dessas. Depois, em 2004, eu comprei a Peavey, que também é o Wolfgang, para se usar. Aí, quando lançou essa EVH, quando eu experimentei, eu falei, cara, demais, era a guitarra assim que eu queria, do jeito que eu queria tocar, né, assim, tudo no lugar, assim, então adaptei um pouquinho pro meu jeito aqui, fiz umas, porque, pô, você é guitarrista ali, tá vendo, eu liguei essas chavinhas aqui, ó, que não tinha, porque eram 2 humbuckers, né, aí eu liguei essas chavinhas para ligar em single coil, e com o João Penca, eu consigo tocar com o som de rockabilly, né, que é o som do cara, eu não sei se você ouviu falar desse guitarrista chamado Cliff Gallup, que é um cara que tocava com Gene Vincent, que era um grande cantor dos anos 50, pô, minha banda favorita dos anos 50, Gene Vincent and His Blue Caps. O Gene Vincent e os seus Blue Caps, que é daí que veio o nome Renato Seus Blue Caps, né, na Jovem Guarda. E o guitarrista era o Cliff Gallup, que, putz, era demais. Ele tocava com uma guitarra Gretsch, que tinha os captadores single coil. Então, pô, tem um sonzinho mais magrinho de guitarra, assim, né? O Brian Setzer, que é o maior guitarrista de rockabilly de todos os tempos, isso é absurdo. Ele toca com a Gretsch, mas com os captadores de humbucker, então eu sou mais forte, assim. Aí essa guitarra eu consegui usar para tudo. Eu uso para rock, para pop, para rockabilly, entendeu? Pô, essa guitarra aqui é a minha referência hoje em dia, né? E eu não uso mais, assim, amplificador, eu uso pedaleira. Eu uso amplificador ao vivo, assim, quando tem, ou quando alguém me empresta ou aluga, assim, mas assim, se eu pudesse, eu usava
só pedaleira mesmo. Eu boto umas caixas para mim, eu uso no headphone. Depois que inventaram a pedaleira com simulador, eu não quero mais levar aquele trambolho de amplificador, etc. Para mim já estou satisfeito aqui com não sou, já fui muito purista, tive um amplificador Marshall. Até no Cazuza lá, você vai ver as filmagens, tem um amplificador Marshall gigante lá, um cabeçote, entendeu? Eu já fui muito purista assim, mas depois de um tempo falei, não, vamos facilitar aí que não tá fácil. Você chegou na gig com a guitarra numa gig bag, a pedaleira na outra gig bag, pronto, você bota ali no chão, liga e já foi. Tá tudo ali na mão, sai do carro com tudo na mão. Ricardo, muito obrigado por ter participado da live. Gostei muito. Espero que você tenha gostado aí. O pessoal comentou bastante coisa que eu não consegui ler aí. Desculpa aí, pessoal. Mas eu gostei muito da live. Espero que você tenha gostado. Porque muita gente, porque, cara, nesses anos todos a gente vai fazendo muitos amigos, né? E que participaram também. Tem vários amigos daquela época, assim, tanto músicos quanto não músicos. Então a gente, eles ficam ali sempre perto da gente e algumas gigs eles vão, aí outras passam 1 ano, 2 anos sem se ver, depois voltam. Entendeu? Isso é muito legal, porque a gente vai criando amizades duradouras aí ao longo dos anos e que participaram daqueles eventos todos, né, que a gente fez, né? A gente, nunca, sei lá, eu nunca parei muito para ficar, acho que de uns tempos para cá, acho que realmente foi através do Valério e do Lula que eu comecei a... E também da minha vontade de fazer essa banda Pop Club ali, de reviver os anos 80, isso já começou bem antes, assim, foi em 2003, mas com eles eu comecei a realmente botar isso em prática, né, e a fazer essas bandas todas de cover. Infelizmente pararam aí com a gente, mas daqui a pouco a gente volta, entendeu? E é isso, eu não posso aqui falar o nome de todo mundo, porque senão vai ser ninguém ganhar o Oscar e vai falar todo mundo, entendeu? Dos parentes, dos irmãos, também são super feras que tocam com todo mundo, entendeu? Dá muita história, muita história. A gente vai botando aqui, entendeu? De vez em quando eu lembro de alguma coisa, eu pego uma foto, minha namorada fica dando uma pira. Tem essa foto aí, bota aí, vai postando. Eu falei, não gosto muito de postar, não sou vaidoso, não fico botando essas coisas. Mas, você tem que botar, senão a galera te esquece. De vez em quando eu boto, eu lembro de uma coisa, fico fuçando aqui nas coisas de casa e acho uma foto antiga. Ih, caramba, vamos lá, vamos tratar e botar. Aí eu boto. Aí eu faço essas mensagens, não sei se você viu as mensagens de fim de ano, né? Que é as músicas de Natal. Eu peguei essa mania, né? Eu sempre quis gravar música. A gente gravou com a Cid Dan, aquela White Christmas, mas eu falei, cara, eu preciso gravar uma música de Natal também. Aí eu vi aquele filme do Hugh Grant, né? Que tem aquela música que eu gravei na instrumental lá, da Mariah Carey. Aí esse ano que vem tem outra, já tá na mão. Todo ano eu falei, podia gravar essa. Aí já vi aquela tradição de música de Natal. E lives, né? A gente sempre faz lives com a galera, os amigos lá, grava cada um em casa. Temos feito isso 2020 todo, né? Vamos continuar aí, até podermos respirar ao ar livre, em lugares fechados. Valeu, meu amigo. Valeu, Ricardo. Aí. Vamos falando aí, cara. Eu também fiz uma live lá com outro amigo também, o Henrique, lá de coisas. Já estamos gravando uma música aí que vai ser lançada. Vamos fazendo as coisas aí, a gente vai trocando figurinhas aí, informações que você quiser perguntar também de coisas musicais específicas lá do João Penca, cara, sabe, do Rockabilly. Eu achei que a gente ia até passear por isso, assim, mas a gente vai falando isso aí, eu vou postando as coisas aí também, os solos, etc e tal. Tamo junto. Valeu, Ricardo. Boa noite. Valeu. Fica na boa aí. Valeu, galera.